Daniel 1, a partir do 1. Glória a Deus. Vou estar lendo com vocês. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Aqui nós vamos ver o contexto do que estava acontecendo, amém? Aqui está dizendo o quê? Eles ainda estavam em Judá e veio a Babilônia e cercou Judá. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui é Nabucodonosor, ok? Ele pegou os utensílios que era da casa do Senhor e colocou na casa do Deus dele. Por isso que Deus aqui está em letra minúscula. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. O rei Nabucodonosor chamou o chefe dos eunucos e falou: eu quero que você escolha entre aquele povo, os judeus, aqueles que são mais sábios, aqueles que não têm perfeição, e traga para o palácio para que ele me sirva. Então, os 5 ali. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. E assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber: Daniel, pôs de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael a Mesaque e Azarias a Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Levante suas mãos para o céu, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga agora toda a mente cativa a Cristo. Que o Senhor coloque os corações agora disponíveis a receber a sua palavra e ser transformada por ela. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer algo novo nessa noite. Que o Senhor possa nos entregar um vinho novo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que precisa ser transformado em nós, o Senhor venha trazer à tona. Porque nós sabemos, Pai, que quando o Senhor revela algo, é para a nossa cura, é para que nós possamos mudar e que nós possamos entrar em um novo nível contigo. Então eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que hoje à noite é marcado um novo nível dessa igreja contigo. Eu profetizo em nome de Jesus que todos nós entraremos em um novo nível de intimidade, um novo nível de autoridade contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui nós temos então a história de 4 jovens que eles saíram do seu povo. Pense comigo, irmão. Eles eram de Judá, o reino foi tomado por outro reino. Então aqueles 4 jovens foram para o castelo de um rei que não era o rei deles. Pensem só comigo. Lá na Babilônia, eles foram ensinados o que beber, o que comer, o que vestir. A Babilônia tentava moldar o comportamento daqueles jovens. A Babilônia tentava fazer com que tudo aquilo que ela vivia entrasse dentro daqueles jovens. Inclusive, o rei disse: vamos entregar a melhor parte do que eu como para esses jovens. Eu quero que esses jovens comam o que eu como. Só que Daniel se posicionou. E ele disse: vamos fazer um acordo. Eu não quero me contaminar com as coisas da Babilônia. Eu quero me separar. E assim foi com aqueles 4 jovens. E nós podemos observar que aqueles 4 jovens se desenvolveram muito mais do que os outros que estavam lá.
Quer dizer que não foram apenas aqueles 4 jovens que foram escolhidos para servir o rei. Outros jovens também estavam lá. Só que os outros jovens se moldaram à Babilônia. E nós não ouvimos falar dele. Porque nós não fomos chamados a nos moldarmos a esse mundo. Nós fomos chamados a nos separarmos desse mundo. Eu gostaria de ler com vocês o que está ali em 1 Pedro 2,11. Daniel, ele era um forasteiro na Babilônia. Ele era um estrangeiro naquela terra. E como forasteiro, o que todo mundo entende, eu preciso me adequar onde eu estou. Eu preciso me encaixar onde eu estou. Mas ele decidiu se separar. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstençais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ei, isso aqui é para nós. Ele está falando, eu e você somos forasteiros. Eu e você somos estrangeiros. Mas é necessário que nós nos separemos. Que nós não aceitamos aquilo que o mundo tem para nós. Da mesma maneira que Daniel foi chamado para a Babilônia para fazer a diferença naquele lugar, você foi chamado para essa geração para fazer a diferença nesse lugar. Nós todos somos chamados para nos separar nessa noite. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos forasteiros. Você não está aqui no mundo para ser mais um. Você está aqui nesse mundo para trazer o reino a qual você veio, para manifestar o reino de Deus nessa terra. É para isso que você está nesse lugar. Mas para isso, você precisa se separar. Eu acho muito engraçado algumas coisas. Porque cada vez mais a igreja está se parecendo com o mundo. Cada vez mais o mundo tem entrado dentro da igreja. Com a desculpa de que, pastora, mas Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos. Se fez de louco para ganhar os loucos. Exatamente. Ele se fez de fraco para ganhar. Ele não se fez de fraco e permaneceu naquele estado. Eu entendo que muitas vezes você vai ter que fazer algumas coisas para entrar no mundo e conseguir trazer para a igreja. Mas você não deve se parecer com o mundo. Porque deixa eu te falar uma coisa, se você se parecer com o mundo, quem vai se parecer com Cristo? Se você se parecer com o mundo, quem vai se parecer com o nosso Cristo? Quem vai imitar a Cristo? E a igreja, ela tem cada dia mais se parecido com o mundo. Nas nossas vestes, no nosso jeito de falar. Ou até pior. Muitas vezes as pessoas do mundo têm vivido melhor do que as pessoas da igreja. Porque na igreja, o irmão aparenta ser uma coisa. E lá fora, na hora que é para o irmão manifestar o reino, dar testemunho de Cristo, ele reclama, ele fala palavrão, ele xinga. Muitas vezes o mundo dá mais testemunho que você. Muitas vezes as pessoas lá fora têm feito mais que a igreja. Mas nós não fomos chamados para nos moldarmos aqui. Você não caiu de paraquedas aqui, amém? Você não caiu de paraquedas nesse mundo. Você foi chamado para transformar esse mundo. Você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. E eu quero ler com vocês um versículo que para mim é um dos meus preferidos da Bíblia. E eu tenho certeza que a partir de hoje você também vai ter ele como preferido. Atos 17:6. Nossa, pastora, você está lendo muito a Bíblia. Eu amo a Bíblia, amém? Nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Atos 17:6. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, olha aqui, o que eles diziam?
Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Quando os cristãos chegavam, a realidade mudava. Ele disse o quê? Aquele que tem transformado o mundo, aquele que tem feito um barulho também chegou nessa cidade. Eu quero saber se nessa noite, nessa igreja, tem pessoas que vão transformar o mundo. Tem pessoas que vão fazer a diferença no ambiente. Eu quero saber se na hora que você chegar, o irmão vai dizer assim: aquele que tem alvoroçado o mundo chegou aqui. Aquele que tem alvoroçado esse trabalho chegou aqui. Aquele que tem alvoroçado a nossa família chegou. Porque nós precisamos ser transformadores de ambientes. Nós não fomos chamados para nos adequar a um ambiente. Nós fomos chamados para transformar ambientes. Deixa eu te falar uma coisa. Ao longo da caminhada, você começa a aprender algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi que mudou muitas coisas em mim não é a terra que eu estou que me abençoa. É eu que abençoo a terra onde eu estou. Não importa onde eu estou. Não importa se a terra que eu estou tem escassez, tem fome. Porque eu não fui chamada para essa terra para ser como ela. Eu fui chamada nessa terra para transformar ela. Quando Abraão foi chamado, ele foi escolhendo vários lugares onde era bom, era próspero. Mas nenhum daqueles lugares era o escolhido de Deus para Abraão. O escolhido de Deus para Abraão era Canaã. Só que em Canaã havia fome. Em Canaã havia miséria. Abraão não queria ficar em Canaã. Até que Abraão entendeu que ele tinha chamado para transformar a história de Canaã. Ele faria a diferença naquele lugar. Eu não sei como é o ambiente que você tem vivido. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como tem estado o teu trabalho. Mas eu quero te dizer que o Senhor te colocou lá para fazer a diferença naquele lugar. Para transformar aquela realidade. Amém? E quando chegou lá na Babilônia, teve uma coisa que Daniel fez primeiro. E é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite. Daniel renunciou. Você acha que foi fácil, gente? Novo em uma terra, ele foi tirado do meio dos pais, dos parentes. Ele foi literalmente como um escravo para aquele lugar. Tudo bem que ele serviria o rei, mas ele não estava ali porque ele queria estar. E aí a hora que ele ia viver alguma coisa boa, que era pelo menos comer, né, da comida do rei, Daniel falou: eu não quero, porque eu não vou me contaminar. Eu quero estar separado. Daniel renunciou. Todos nós temos que renunciar todos os dias. E eu quero falar para vocês o que está ali em Marcos 8:34. Rapidinho. O projetor está rápido hoje, glória a Deus. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Eu gosto de pregação assim, que eu pergunto, vocês respondem. E assim a gente vai construir. Tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias. As pessoas, elas pensam assim: a minha cruz é o meu marido. Aquele homem lá que só dá trabalho. A minha cruz é meu patrão. Pastora, você não está lá na empresa, você não tem noção o que é aquele homem. Ou a minha cruz é minha esposa. Meu Deus. Essa é a minha cruz, meus filhos. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Ou até mesmo algumas pessoas, eu não sei se Santa Catarina entende esse ditado, mas em Minas ele é muito normal. Parece até que eu preguei chiclete na cruz por causa dessa pessoa. Vocês conhecem aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus, ele estava carregando a cruz, para onde que ele estava indo? Alguém sabe para onde que ele estava indo? Para a morte. Quando Jesus carregava a cruz, ele estava indo para um lugar, para a morte. Quando Jesus
Fala assim: ei, você quer vir após mim? Então pegue a sua cruz e me segue. Ele está te falando: ei, vem morrer. Vem morrer. Vem matar você. Vem matar os seus desejos. Vem matar as concupiscências da carne. Vem matar essas vontades pecaminosas. Todos os dias. Deus te chama para morrer todos os dias. Pastora, como assim morrer? Morrer as vontades que te contaminam. Morrer para o pecado. Morrer para aquilo que te afasta de Deus. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Não adianta você querer ter intimidade com o Senhor se você está no pecado. Porque o pecado te afasta. Então Jesus, ele fala: você precisa pegar a sua cruz. Você precisa vir morrer também. Todos os dias. Você precisa fugir daquilo que te mancha. Que te causa uma mancha. Porque nós queremos ser brancos como a neve. Só que no branco, a mancha fica mais evidente. Quando a gente está branco como a neve, uma pequena manchinha, um pequeno pecado já é bem evidente. Tô preta. Se eu tivesse uma mancha aqui azul agora, dificilmente vocês iam ver, certo? Dificilmente, porque eu estou vestida de preto. Mas no branco, pequenos pecados te mancham. Pequenas coisas te mancham. O mundo quer nos fazer parecido com ele. E nós temos vivido um evangelho raso. Um evangelho sem renúncia. Um evangelho onde as pessoas falam assim: ei, a Bíblia diz: vinde como estás. Então eu vou como eu estou. Lindo, venha como você está. Só que a partir de agora, você precisa abandonar o seu pecado e seguir Jesus. Não é vinde como estás e permaneça no pecado. Não é isso. É vinde como estás. Mas assuma uma postura diferente a partir de agora. Mude os seus atos. Mude aquilo que te afasta de Deus. E para isso, eu quero falar algumas coisinhas com vocês nessa noite. Se nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus nessa terra, se nós fomos chamados para não nos acostumarmos com esse mundo, mas transformarmos esse mundo, o que eu preciso fazer, pastora, para ser um transformador de ambientes? Para ser uma transformadora de ambientes? O que eu preciso fazer? Primeiro ponto: santidade e busca constante. Você precisa ter santidade e uma busca constante. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo sabe que lá na Inglaterra tem a rainha da Inglaterra, amém? E todos nós reconhecemos a rainha da Inglaterra. Porque ela usa uma coroa, ela tem vestimenta de rainha, ela se porta como rainha, ela fala como rainha, ela cumprimenta como rainha. Da mesma forma que nós conseguimos ver uma rainha pela maneira que ela se comporta, a gente também consegue ver uma pessoa que é cheia do Espírito Santo pela maneira que ela se comporta. A santidade também tem um comportamento. Uma pessoa que busca a santidade, um cristão realmente santo e separado, ele tem algo diferente nele. A gente consegue ver isso através das roupas, dos comportamentos, das falas. Você consegue saber quem é cheio do Espírito Santo e quem não é. Você consegue saber. A pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem um comportamento diferente. Ela tem um linguajar diferente. Tem roupas que ela veste e ela fala: isso não entra mais em mim. Porque agora eu sou cheia do Espírito Santo. Isso agora me marca. O Espírito Santo fala: você vai sair comigo assim. E aí você vai lá e troca de roupa. Eu falo, gente, porque nem sempre eu fui dessa forma. Eu também tive que passar pelos processos de Deus. Também passei. E muitas vezes, o Espírito Santo falava para mim: filho, você vai assim? Eu falava: não, vou trocar. E muitas vezes Deus usava a boca do meu marido. Esposas, escutem seu marido. Vai sair de casa? Pergunta: meu bem, tá bom? Tá bonito? Tá elegante? E maridos também, pergunte a sua esposa.
Escutem uns aos outros. Porque o Espírito Santo nos usa, amém? Para falarmos. Aleluia. Então, a pessoa que ela tem a santidade, ela se comporta como tal. Vou falar uma coisa para você, não tenha medo de mim a partir de agora, promete? Como a minha apóstola fala, me ama, não me julga. Eu sei se você busca santidade só de conversar com você. 10 minutos contigo, eu já sei como é sua vida com Deus. Pela forma que você fala, pela forma que você se expressa. Vai ter o pessoal fugindo de mim, não vou nem falar com pastor isso. Uma pessoa de santidade, ela exala a santidade. E a busca constante por Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. E a gente não ora nenhuma. A gente só vem no domingo e tá bom. Tá tudo certo. Eu lembro de uma frase que diz assim: imagine se você bebesse água só no domingo à noite e passasse o resto da semana sem beber água. E aí embaixo dizia, essa frase não é sobre beber água. Algumas pessoas pegaram. Imagina se você vem na presença do Senhor só domingo à noite. Isso não te transforma. Isso não muda quem você é. Sabe o que é intimidade com Deus? É passar tempo com Ele. Você quer se parecer com Jesus? Passe tempo com Jesus. É assim que nós nos parecemos com Ele. Pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu não sei se eu estou ouvindo a voz de Deus. Se eu não estou ouvindo a voz de Deus, como é que eu entendo esse negócio? Olha só. Imagine comigo que você me ligue de um número estranho. O número aparece desconhecido aqui, eu atendo no telefone. E você fala, pastora, tal coisa, tal coisa. Eu vou perguntar o quê? Quem está falando? Agora imagina que de um número estranho, o pastor Dan me ligue. E ele fale assim, alô? No alô! Eu vou falar, oi meu bem, o que você precisa? Por quê? Porque eu conheço a voz dele, porque eu tenho intimidade com ele. Quando você tem intimidade com Deus, você reconhece a voz dele. Quando você tem intimidade com Deus, você tem o cheiro dele. Eu não sei, quando você abraça uma pessoa muito cheirosa, você não fica com aquele cheiro em você assim? Quando você abraça Jesus, você fica com o cheiro de Jesus. Como a Vitorinha diz, Jesus é cheiroso, irmão. Jesus tem um cheirinho maravilhoso. Jesus é incrível. Quando a gente passa tempo com Ele, a gente tem o cheiro dele. Daniel tinha o cheiro de Jesus. Daniel orava 3 vezes por dia. E aí, então, teve um decreto. Daniel, ou melhor, todos, né? Por 30 dias ninguém pode orar mais nada. Por 30 dias ninguém vai orar. Só pode orar ao rei ali. Vai orar só o rei. Só o rei. Quem orar qualquer outro rei, qualquer outro Deus, para qualquer outra coisa que não seja o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Imagine você nessa situação. Imagina que hoje vem um decreto sobre o Brasil e fala, a partir de hoje, todo mundo está proibido de orar por 30 dias. Vamos pensar. E apenas você vai ser preso se nós descobrirmos que você orou. Tem pessoa que não ia nem sentir, porque já não ora mesmo. Você nem decreta. Não ora, muda nada a minha vida, só vivo, continuo aqui, ó. Quem seria você? Porque eu falei aqui da promessa de uma prisão. Daniel ia ser jogado na cova dos leões. Mais na frente na história, você vai ver que outras pessoas também foram jogadas nessa cova. E antes mesmo que elas chegassem no chão, elas já tinham sido estraçalhadas pelos leões. Antes de chegar no chão, na hora que jogou elas no ar mesmo, os leões... De tanta fome que aqueles bichos tinham. Imagina Daniel nessa situação. O que você acha que Daniel fez? Daniel continuou orando. Daniel continuou orando. Porque ele falou, eu posso morrer, mas... Daniel tinha constância. Daniel sabia o Deus que ele servia. E aí jogaram Daniel na cova dos leões. Só que daí, na hora que jogaram Daniel,
Nada aconteceu. Mais pra frente, aquelas pessoas que tinham sido jogadas dos leões devoraram. Daniel foi jogado antes. Era para ter sido devorado. Só que não foi. Sabe por quê? Os leões começaram assim. Que é isso? Não tem cheiro de carne, não. Ei, não tem cheiro de carne esse homem. Esse homem é tão espiritual que a carne não exala carne. Não tem nem sangue, ele tem azeite no corpo. Aleluia. A gente estava lá no retiro dos jovens, os mosquitos me carregando, irmão. E eu taquei repelente, assim, eu dava banho de repelente, eu tinha até que sair, que eu começava a tossir. Eu falava, Dan, passa repelente. Não vou passar, não. Eu falava, Dan, eu falava, mas por que você não passa? Os mosquitos me mordem, não, amor. Eu falei, como que não te morde? Ele, eu não tenho sangue, eu tenho azeite nas minhas veias. Mosquito não chega em mim, não, amor. Daniel tinha azeite nas veias, Daniel não tinha cheio de carne. Tem irmão, tem cheio de carne. Você vê que está na carne. Você vê que é carnal. Você conversa. E, gente, eu sei que tem dias que a gente até fala, não conversa muito comigo não, que eu prefiro ficar quieto, porque se eu for falar, eu vou ficar carnal. Então fica caladinho que é melhor mesmo. Amém? O dia que a gente não vai falar alguma coisa para edificação, ó. Tranca a tua boca, esquece onde você escondeu a chave. Aí a hora que você estiver de novo no Espírito, você volta a falar. Porque a nossa palavra constrói realidades. E aquilo que você construiu na hora da ira, por mais que agora você está calminho, você vai colher. Então, se você está nervoso, fica mudinho. Fala nada, não. Se tu está na carne, fica quietinho. Depois você fala. Ficou chateado com teu cônjuge? Depois a gente conversa, amor. Porque se eu conversar agora, a gente vai brigar, vai ser feio. Vamos conversar depois, vai cada um para o lado. Depois a gente volta e conversa. Porque é saudável conversar. Amém? Não durma brigado. Vou falar um negócio, não ia falar. Quando você dorme brigado com seu marido, você vira para um lado, ele vira para o outro. Você deixou uma brechinha ali no meio, ó. E aí o espírito, pombagira, deita lá no meio de vocês dois para dormir. Aí você não dorme cheirando o cangote da sua mulher e dorme cheirando a pombagira. Dorme brigado, não. Resolve antes, amém? A partir de hoje. Brigou, se você precisa de um tempinho, respira, mas depois senta e conversa. Esses casamentos que a pessoa fica 5 dias sem se falar. Gente, fácil não. Demônio. É legião inteira, isso aí. Não é demônio, não. Daniel não tinha cheio de carne. Então os leões não comeram ele. Daniel, ele não precisou falar nada. A vida dele era um testemunho. A vida de Daniel era um testemunho. O que impede hoje você de buscar a Deus? O que tem te impedido? Quais são as coisas que têm te impedido de buscar o teu pai? É a falta de tempo? É o quê? Uma coisa que eu aprendi também ao longo da caminhada, eu falava muito, eu não tenho tempo. Não é que a gente não tem tempo, a gente não tem prioridade. Porque quando algo é prioridade na nossa vida, a gente faz. Você não deixou de tomar banho? Você não tomou banho hoje para vir para cá? Alguns. A gente toma banho todo dia, eu espero. A gente come todo dia quando não está em jejum, porque jejum é muito importante, amém? A gente come, a gente bebe água. Tempo para isso você tem. Mas por que para orar você fala que não tem? Dorme 10 minutos mais tarde. Acorda meia hora mais cedo. A gente tem tempo, gente. A gente só não tem prioridades. A gente não estabelece as prioridades na nossa vida. Orar tem que ser uma prioridade para você. Não seja um crente só de domingo. O Pai quer ter intimidade com você. O Pai quer te conhecer. Ele quer que você o conheça. E quanto mais vida nós temos com Deus, mais nós os conhecemos. E então, olha que lindo. Abram ali em Daniel 6:25. Depois que Daniel foi jogado na cova, nada aconteceu. O leão não comeu o bicho. Daniel era brabo, irmão. Brabo. Não comeu, Daniel.
Aí o rei, Daniel era tão amado, gente, que o rei ficou mal. A Bíblia fala que o rei jejuou à noite. Jejuou à noite. E o rei falou: Daniel, eu acredito que o teu Deus pode te livrar, Daniel. De manhã bem cedinho o rei acordou. Ou melhor, né, ele não dormiu. A Bíblia fala que ele não dormiu. Então espera, de manhã cedinho, que era a hora que ele precisava ir lá, ele foi correndo. Tirou a pedra onde Daniel estava. Ele falou: Daniel! E Daniel falou: ô, tá aqui, ó. Tá tudo certo. E aí sabe o que o rei fez? Ele fez isso aqui, ó. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra: a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio durará até o fim. Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel pelo poder dos leões. Ei! O rei que não era temente a Deus, ele falou: a partir de agora todo o reino vai temer esse Deus. E Daniel não precisou abrir a boca. O testemunho dele falava por ele. O testemunho de Daniel falava. A minha oração é que você não precise falar nada, mas que as pessoas olhem e falem assim: o que está acontecendo na vida do Samuel? O que está acontecendo na vida da Ana? Meu Deus, o que está acontecendo ali? Esse Deus realmente existe. Esse Deus realmente é bom, porque esse Deus tem mudado a vida deles. Eu quero servir esse Deus também. Foi isso que esse rei falou. Porque não existe outro Deus que nem esse Deus. A nossa vida precisa ser um testemunho. Eu falei o primeiro ponto, amém? Santidade e busca constante. Só que aqui nós também podemos ver que Daniel foi obediente. Segundo ponto, obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Gente, não adianta você jejuar se você não é obediente a Deus. É sacrifício em vão. E aí eu quero falar com vocês. Eu já falei sobre Daniel ter sido obediente. Então eu quero falar uma outra coisa sobre a obediência. Ali no livro de Atos, quando Jesus ele ressuscita, ali na Páscoa, Jesus ele tem um encontro com seus discípulos, que a gente acha que são 12. Mas Jesus tinha os 12, que eram os principais, mas ele tinha mais. Então Jesus apareceu para 500 pessoas. Amém? Então ali no livro de Coríntios a gente vê que Jesus, ele apareceu para 500 pessoas, enquanto ele estava na terra após ressurreição. E Jesus ele dizia o seguinte: vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele falou isso para 500 pessoas, amém? Só que todos nós sabemos que no dia de Pentecostes tinham 120. O que aconteceu com 380 pessoas? Eles não conseguiram obedecer por 10 dias. Porque depois que Jesus foi, passou 10 dias e aí o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. 10 dias, eles não obedeceram. Mas deixa eu te falar, existiram 120. 120 que permaneceram. Quem permanece vive o de repente de Deus. Quem permanece é cheio do Espírito Santo. Quem é obediente vive o melhor do Senhor. Então as pessoas vão olhar e falar assim: mas foi tão de repente o Luiz, assim, do nada, foi ungido? Do nada Jamílio Júnior abrindo igreja lá na Europa? De repente a Ju gravando música e alcançando as nações? Ei, quem é obediente vive o de repente de Deus. Quem é obediente é assim, instantaneamente. Um dia você está aqui, outro dia você está lá. Um dia está na prisão, outro dia é governador, amém? Porque quem é obediente, quem se mantém obediente, vive o de repente de Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É o de repente. Nossa. Oi, irmão.
estivesse sentindo o que eu estou sentindo aqui, irmão. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está chamando os filhos à intimidade. O Espírito Santo está te chamando a permanecer. Ficar firme. Ele está falando aqui comigo. Tiveram pessoas que chegaram aqui nessa noite falando, é o último culto. Tem pessoas que chegaram aqui falando, é a última oportunidade. O Espírito Santo está te falando, permaneça. Porque é de repente. Permaneça. Fique firme. Ainda que hoje pareça que está tudo perdido, eu estou com você. O barco estava na tempestade, irmão, mas Jesus estava nele. Eu não sei qual tempestade que você está passando, mas Jesus está nela. Ele está com você. Ele está contigo. Não desiste. Então, a gente vê que a obediência faz com que nós vivamos o de repente de Deus. Deus não tem filhos preferidos, gente. E você olha para mim e fala assim, a pastora Isa está falando isso porque ela é queridinha de Deus. Ela é com Deus. Deus não tem filhos preferidos, não. Deus tem filhos que o preferem. Deus tem filhos íntimos. É isso que Deus tem. Filhos que querem estar com Ele. E para essas pessoas é diferente mesmo tratar. Essas pessoas têm intimidade com Deus. O Senhor está te chamando a viver na obediência. A viver uma vida de renúncia. Para ter intimidade com Ele. Eu quero ler com vocês João 14:15. João 14:15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Está falando de obediência, de guardar os mandamentos. Mas só guarda os mandamentos aqueles que são apaixonados por Jesus. Ponto 3. Ser apaixonado por Jesus. Terceiro ponto. Para manifestar o reino aqui. Olha essa outra história aqui, doideira. Daniel 3:16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Lembram que eram 4 jovens? Daniel teve a prova dele, irmão. E agora Sadraque, Mesaque e Abidnego também. Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e falou: todo mundo ao som da música tem que ajoelhar e adorar. Quem que não adora? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Obedientes. Mas doidos. Apaixonados por Jesus. Apaixonados pelo Deus que eles serviam. Porque, gente, só quem é apaixonado faz umas doideiras dessa. Só quem é doido por Jesus. Só quem é doido por Jesus vai lá, por exemplo, para os países, lá para o Congo, para poder pegar os povos refugiados e pregar a palavra. Tem que ser doido. Se tu for pego lá, você é morto. Você tem que ser muito doido por Jesus, irmão. Você tem que ser muito apaixonado por Ele. Porque só renuncia e obedece quem ama muito. Quem ama demais. E esses 3 jovens preferiram ir para uma fornalha ardente, com muito fogo, do que adorarem a alguém que não fosse o Deus deles, que é o nosso Deus. Nabucodonosor ficou tão bravo que ele falou o seguinte: olha só, pode esquentar essa fornalha 7 vezes mais. Não está bom como está. Pode botar 7 vezes mais. Tão bravo que esse homem ficou. E assim foi. E a Bíblia nos fala que os soldados que foram lá amarraram, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram amarrados. E os soldados que os levaram até a boca da fornalha para jogar eles lá dentro, os soldados morreram fora da fornalha. Estava tão quente fora da fornalha que eles morreram. E aí os 3 foram jogados lá dentro.
Eu imagino a cara do rei, irmão. É que eu entro na história. Eu vou ler na Bíblia, eu vou vendo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, na minha cabeça tem uma aparência. Eu vejo eles. Eu imagino o rei lá sentado. Joga ele, isso aí. Depois ele... Você tá vendo aquilo ali? Quantos homens vocês jogaram lá dentro? 3 homens. Mas eu tô vendo 4. E eles não estão mais presos, não. Eles estão caminhando lá dentro. O que está acontecendo? O de repente de Deus aconteceu. O de repente de Deus aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram sim jogados na fornalha, mas o fogo não queimou. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver que Deus te livra do fogo. Mas você vai ver alguns momentos que Deus te livra no fogo, na tempestade. É no momento da prova que Deus te aparece, que Deus te livra. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente passa por algumas coisas. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida para que Deus seja engrandecido e glorificado. Tem lugares que Deus nos tira e nos coloca em outro, mas é que para Ele ser glorificado. É para Ele ser exaltado na nossa vida. E sabe, a gente sempre gosta de dizer, eles foram jogados dentro da fornalha e nada queimou lá dentro. Saíram intactos. Mas eu quero te dizer nessa noite que uma coisa queimou sim. Queimou. Sabe o que queimou? As ataduras que prendiam eles queimou. E eu quero te dizer que é no meio do fogo que tudo aquilo que te prendia não vai te prender mais. É no meio do fogo que aquilo que te prendia, que te impedia de caminhar com Deus, é no meio do fogo que aquele pecado ele vai ser queimado e consumido, para que a partir dali você possa caminhar ao lado do 4º homem. É lá no meio do fogo. Você precisa entender que muitas vezes algumas coisas na sua vida acontecem para que o Senhor seja glorificado e que aquilo que te afaste de Deus possa sair. Porque é na hora que você está passando pelo período de angústia, muitas vezes de tristeza, que você sabe quem são, por exemplo, os verdadeiros amigos. Porque na hora que a gente está bem, irmão, todo mundo quer estar do nosso lado. Mas é na hora da tristeza que a gente vê quem é que segurou a nossa mão. A gente acha que a hora do deserto, né? A hora da fornalha é apenas para testar a gente, mas também Deus limpa a nossa vida. Deus limpa. E Deus só passa pela prova quem Deus quer aprovar. Se você está passando pela prova, é porque o Senhor quer te levar a um novo nível nele. Só passa pela prova aquele que vai ser aprovado lá na frente. Porque quem não está na faculdade não faz prova, amém? Não tem como. Então se tu está na prova, é porque o Senhor quer te levar para um novo nível. E aí eu posso te perguntar, será que eles não tiveram medo? Será que eles não temeram? Claro que sim. Imagina. Eles tiveram medo. Só que aí entra no 4º ponto. Eles preferiram temer a Deus, sem temer as circunstâncias e as consequências. Quer manifestar o reino? Você precisa temer a Deus, sem temer as consequências. O primeiro na tua vida é Ele. Você precisa primeiro temer a Ele. E aí eu vou sair de Sadraque, Mesaque e Abednego e vou voltar para Daniel. Teve um momento, não vou ler, mas depois você pode estar lendo ali, senão vou me estender muito. Ali em Daniel 4, que Nabucodonosor ele teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho. Ninguém. Só que aí veio Daniel. E Daniel interpretou. Você acha que foi um sonho legal para o rei? Não. A interpretação do sonho era horrível para o rei. Daniel podia ter sido morto ali. Quem tu acha que é para me revelar isso? Quem tu acha que você é para falar isso comigo? Só que Daniel não temeu. Ele revelou aquilo que Deus tinha colocado. E nada aconteceu. Porque Daniel preferiu obedecer. Daniel preferiu não temer as consequências, mas temer ao Deus que te entregue para ele a profecia. A coragem é isso. Coragem é você fazer
sem temer as consequências, sem ter medo do que vai acontecer, porque você sabe que tem um Deus que te guarda, você sabe que tem um Deus que está com você, independente. E por fim, eu quero falar de Daniel 6,4, que também está falando sobre Daniel. Daniel 6,4. Quinto tópico. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele. Ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Olha esse homem, cara. Olha Daniel. Ele era fiel. Ele não era desonesto. Ele não era negligente. Ele não tinha falha. As pessoas procuravam falha em Daniel. Não, a gente tem que achar um erro desse cara. A gente tem que achar alguma coisa para poder condenar esse Daniel. Os governantes procuravam, mas não achavam nada. Vocês têm noção que não achavam nada para poder condenar Daniel? Porque ele tinha, quinto ponto, uma boa fama. Ele tinha uma reputação. Para manifestar o reino, você precisa ter uma boa fama. Porque as pessoas te analisam. As pessoas te veem. Louvor, pode vir subindo, por favor. As pessoas te veem. As pessoas te analisam. As pessoas falam, uai, mas ele não é da igreja? Você já ouviu isso, né? Eu lembro que na minha época de escola, ali do meu terceirão, eu era muito perseguida, gente, na sala de aula. Não vou entrar nesse assunto, mas eu era muito perseguida, muito. Tudo que eu fazia tinha um abençoado que falava, uai, mas você não é crente? Eu tava com uma pulseira amarrada no braço, tipo uma cordinha no braço. Essas pulseiras aí, você não é crente? Aí você tá pintando o cabelo, você não é crente, Isabela? E esse negocinho na tua orelha? Sempre tinham filhos na Nabucodonosor para falar, você não é crente. Sempre tem alguém, não tem? Para falar, mas você não é crente. Mas realmente eu quero te perguntar, como está a sua reputação lá fora? Como as pessoas te veem lá fora? Eu quero ser como a Jamile, mulher cheia do Espírito Santo. Eu vou falar que a Jamile, ela tem uma palavra de Deus para mim. Ela tem uma palavra de sabedoria. Ela ora por mim, ela intercede por mim. Ou é aquela pessoa que, tipo assim, tá aqui no corredor da oração, você fala, não quero oração disso aqui, não. E desvia assim. Qual é a tua reputação lá fora? Como seus filhos te veem. Porque tem muito filho de crente que o pai e a mãe vêm desesperado. Pastora, meu filho não quer igreja. Pastora, meu filho não quer converter. Meu filho não quer vir mais. Como que é você dentro de casa? Você é um pai e uma mãe que inspira o seu filho a querer Jesus? Seu filho olha para você e fala, meu Deus, eu quero viver a vida que o meu pai e minha mãe vivem. Então eu também tenho que servir o Jesus que eles servem. Ou é, meu Deus do céu, eu não quero esse Jesus não, porque olha meu pai e minha mãe. Eu não quero viver sua vida, pai e mãe. Então eu não quero Jesus. Às vezes, não é a minha oração ou do pastor Dan que vai fazer seu filho vir. É você sendo cristão de verdade dentro de casa. É isso que vai fazer o teu filho querer a conversão. E aí, ali no versículo 5, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E foi aqui que eles falaram, vamos proibir ele de orar. Se as pessoas terem algo para falar de você, que seja falar assim, eu vou falar da fulana, ela me dá um corte, eu vou reclamar para a pastorinha da fulana, a pastorinha falar, irmã, vai se converter, vai vir fofocar para mim? Você está doida? Que se for para falar alguma coisa de você, que seja o quanto crente você é. Crente chato, só quer saber de orar, só quer saber de ter vida com Deus. Eu chamo para ir na festa, ele está em jejum. Eu chamo para isso, ele não quer. Eu chamo para o churrasco em família, ele até vem para o churrasco. Mas dá 4 horas da tarde, ele fala, olha, eu preciso ir porque eu preciso me arrumar para ir para o culto. Que cara chato! Que seja isso que as pessoas tenham a falar de você. Que cara chato, porque eu estou aqui querendo voltar com o meu ex, ele falando assim, cara, para que você vai voltar para esse caminho?
Essa pessoa não apoia o meu pecado. Que homem chato. Eu não vou falar com esse homem, não. Eu querendo aqui fofocar e ela me cortando. Ah, não, que chata que ela é. Que na hora que as pessoas olhem para você, a única coisa que elas tenham a falar é o quanto você tem uma boa reputação. O quanto você é santo. O quanto você tem buscado ser cheio do Espírito Santo. Eu quero convidar ele para poder ir na lancha no domingo. Ele quer ir para a igreja? Meu Deus! Que seja isso que as pessoas tenham a dizer de você. Então eu quero recapitular. Para manifestar o reino, assim como Daniel e aqueles 4 jovens manifestaram. Gente, vocês têm noção que esses jovens fizeram lá na Babilônia? O quanto eles marcaram aquele tempo? Que havia um decreto falando: o único Deus é o Deus de Israel. Nós vamos ter que temer esse Deus. Vocês têm noção disso? O que esses 4 jovens fizeram? E eles não eram 4 jovens que... Nós somos brasileiros. Nós estamos na nossa terra. Aqueles 4 jovens eram escravos. Sendo escravos, aqueles 4 jovens impactaram aquele império que estava ganhando o mundo. 4 jovens impactaram aquele império. Eu quero só ver o que Deus vai fazer com os 200 jovens do Reborn que nós temos nessa cidade. Porque se com 4 jovens a gente impactou um império, com 200, irmão, balneário que nos espere. Com 1000 membros da família do reino, balneário que nos espere. Como o pastor Dan diz, como o apóstolo diz, balneário está pequeno para nós e para Satanás. Ele tem que sair, porque vai ser chato. Porque eles vão olhar e falar assim: meu Deus, só tem crente nessa cidade. Só vai ter crente mesmo, amém? Nós fomos chamados para impactar. Nós fomos chamados para mudar realidades. E para isso nós precisamos de santidade e busca constante. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Ser apaixonados por Jesus. Temer a Deus sem temer as consequências. E ter uma boa fama. Vamos ficar de pé. Obrigada, Jesus. O Senhor é bom, Pai. Aleluia. Obrigada, Jesus. Porque eu sei que o Senhor quer nos levar a um novo nível. O Senhor quer nos levar ao novo nível de intimidade contigo. O Senhor está levando, Pai, essa igreja ao novo patamar de governo. O Senhor tem entregue muitas coisas nas nossas mãos. E isso também para os nossos membros, para as pessoas que fazem parte conosco. O Senhor tem entregue muitas coisas nas suas mãos. Mas você precisa se posicionar nessa noite. Você precisa largar tudo aquilo que te afasta de Jesus. Não se contamine com esse mundo. Você não foi chamado lá no seu trabalho para ser como eles, e sim para fazer a diferença naquele lugar. Ontem o pastor Dan pregou sobre missão, sobre ser um pequeno missionário. E todos nós que estamos aqui hoje somos missionários. Mas a gente pensa às vezes: missão na África, missão no Maranhão. Não, todos nós somos missionários onde Deus nos colocou. No seu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na sua família. Lá você é um missionário. E o Senhor te colocou lá para ganhar almas. O Senhor te colocou lá para manifestar o reino. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
O Espírito Santo me levou a fazer um ato profético agora. Eu quero chamar aqui na frente todo mundo que decidiu se posicionar nessa noite. Todo mundo que falou, realmente, Jesus, eis-me aqui. Eu estou rendido a Ti. Eu vou ter uma boa fama. Eu vou manifestar o Seu reino. Eu quero chamar todo mundo que decidiu ser esse manifestador do reino aqui. E nós vamos colocar a mão na sua cabeça e nós vamos ativar isso dentro de ti. Todo mundo que decidiu ser um agente de transformação lá fora. Falando, ei Jesus, eu proponho que eu serei esse agente de transformação. Essa pessoa que vai mover o teu reino, que vai mudar ambientes. Conte comigo, Jesus. Conte comigo. Conte com as minhas mãos, conte com os meus pés. Porque eu vou. Eu vou. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma. Os pastores que estão na casa, por Vem, favor, e os me obreiros também, me ajudam a colocar a mão.